Se os senhores, nós temos um limite de tempo, mas se alguém tiver alguma pergunta para algum dos nossos palestrantes. Eles estão disponíveis. Por favor, o senhor pode se aproximar? Boa noite a todos. Na verdade, eu vou repetir uma pergunta que eu fiz para 2 advogados italianos que estavam presentes em Santa Teresa, no Espírito Santo, no último mutirão da cidadania. A pergunta é a seguinte: com o crescente número de ações, a pergunta seria para os 2 advogados italianos, com o crescente número, né, de ações judiciais nos tribunais, nós vemos que existe agora uma dificuldade nos comunes para a transcrição dos documentos, né? Nós sabemos que não existe uma lei para obrigar teoricamente, né, apesar de ser um mandado judicial, os comunes não têm cumprido prazos, por vários motivos aí, por falta de pessoal, às vezes por má vontade, né? A pergunta é: os senhores que trabalham com os processos judiciais, existe uma mobilização dos advogados na Itália hoje, associações? Porque, na minha humilde opinião, que não sou advogado, eu acredito que se tivesse uma circular como a Capa Vintotto, que desse uma regra para o comune, um prazo, né, estipulando multas, talvez, e talvez valores para transcrições, que aí talvez fomentasse os comunes, né? Mas eu acho que seria talvez uma solução política, seria ideal, né? Porque eu acredito que se começar a processar os comunes, a coisa talvez fique pior do que já está, né? Então, assim, a pergunta é: existe uma movimentação por parte dos advogados hoje na Itália para que isso melhore? Muito obrigado pela pergunta. Effettivamente è un assunto molto delicato, digamos assim. Nesse horário da noite. Não vou falar 5 horas, porque senão rispondo rapidamente a sua pergunta. Sì, eu e Giovanni vamos, provavelmente já em setembro, vamos ter uma reunião com o secretário da Semplificação, ok, na Itália, que é o ministro, para apresentar várias propostas, porque infelizmente tem que ser o lado político e o poder legislativo a mudar essa situação. Não podemos ser nós, advogados, ou associações de advogados. Nós podemos somente apresentar ideias, compartilhar propostas e, se tem do outro lado um pouco de interesse, também entender como valorizar os oficiais de Estado Civil, porque infelizmente na Itália não são muito valorizados, no? O serviço di trascrizione è un servizio che io chiamo frio pelo comune, non è quente, ou seja, frio porque o comune non ganha, o serviço quente é onde ganha. Então, pelo comune é somente uma remissão de dinheiro. Então, aquilo que queremos fazer todos juntos é próprio tentar de apresentar ideias pela simplificação, a digitalização, justamente, e a valorização desses recursos humanos que têm que ser valorizadas porque justamente trabalham e justamente deve ter um reconhecimento também econômico, não, para isso. Sabemos que essa seria uma luta, é o nosso desafio pelo futuro para poder garantir a todos um acesso razoável a esse serviço, mas não somente pela cidadania. Eu acho também para, por exemplo, italianos que se divorciam. Não é aceitável aguardar anos para registrar um divórcio entre 2 pessoas italianas. É próprio um problema de civilidade, se diz, de certeza do direito que precisamos de garantir aos cidadãos, e di civiltà, di progresso, perché chi tem um direito reconhecido, ok, da um tribunal, tem que
em prazo razoável, obter a transcrição, ou seja, a publicidade desse seu reconhecimento para poder opor a todo esse status, novo status de cidadão. Não sei se Giovanni quer acrescentar. Sì, conforme falou o colega Ricardo, nós achamos com um grupo de advogados que a única maneira para resolver realmente o problema das transcrições é uma reforma ao nível governativo, porque atualmente o sistema é vetusto, é algo que é feito com papel, e num sistema que chega no comune esse pacote de certidões, o oficial deve transcrever. Muitas vezes esse oficial tem outras tarefas a cumprir, óbitos. Por exemplo, um comune do sul da Itália que eu estou enfrentando várias dificuldades, não faço nome, mas o oficial é vigile, ou seja, policial municipal 3 dias por semana, 2 dias por semana é oficial de registro civil. Então a situação na Itália é muito delicada. A única coisa para nós é uma reforma digitalizando tudo, com um sistema automático, porque na verdade para fazer uma transcrição seria um copia e cola de 5 minutos. É muito simples para fazer um copia e cola, só que o sistema foi concebido na década de 50, então é muito velho. E nós, com a associação, com a AGIS, nossa associação de advogados, estamos tentando de falar com o ministro da Funzione Pubblica para apresentar um projeto que ele depois deverá implementar. Digitalização é nossa palavra de ordem. Basta com papéis. Enquanto isso, eu vou falar em seu nome, Karine. Vamos exportar o nosso know-how de registros para a Itália. Só uma diferença para complementar, que na Itália o registro civil é serviço público e é gratuito, é por isso que é demorado. Aqui o cartório é um serviço caro, é essa a diferença. Eu, como sou a representante Giovana aqui em tela, preciso entender também que é um sistema de delegação. O princípio que baseia qualquer sistema de concessão é equilíbrio econômico-financeiro. Se o Estado não tem condições de fazer, ele delega para alguém que o faça e boa parte da carga emolumentar é repassada para o Estado. Além disso, todo nascimento, casamento e óbito no território brasileiro é gratuito e a primeira certidão. Eu comprovo isso porque ela já me disse isso quando a gente foi no seu iate, não foi isso? Mas era um iate, aquele do Mediterrâneo ou da Polinésia Francesa? Boa. Ma, doutora Karine, a verdadeira pergunta é como a senhora, a doutora, se vê como vigile na Itália? Olha, quando eu não estou no iate no Mediterrâneo, na costa amalfitana, eu trabalho. Meu cunhado é de Reggio Calabria, calabrês. Eu trabalho também como vigile lá em Reggio Calabria. Na verdade, como é que se chama lá? Tem a costa na Marina, não me lembro. Não era no Estreito de Messina. Não me recordo o nome dele. Va bene, lasciamo così. Boa noite a todos, à mesa. Obrigado pela palestra. Eu tenho uma pergunta curta, até peço desculpas no caso, acho que foi até um tema que vocês já exploraram, mas que para mim talvez não ficou tão claro. E eu converso com famílias que têm interesse, né, no reconhecimento da cidadania italiana, e é um tema que tem causado um certo desconforto. É aquele caso em que o italiano ele tem um filho, tá? E durante a menoridade desse filho, o italiano se naturaliza brasileiro, né? A gente tomou conhecimento de alguns casos que vêm tendo um indeferimento por conta disso. Eu queria entender se isso é visto como uma tendência ou de que maneira a gente poderia até mesmo tranquilizar as famílias quanto a isso.
Muito obrigado. Sì, eu abordei na minha exposição esse caso, bom, talvez muito rapidamente, mas é o seguinte, a Suprema Corte italiana, a Corte di Cassação, recentemente si posizionou de maneira negativa, ou seja, que de acordo com o artigo 12 da lei de 1912, a perda da cidadania pelo pai si repercute na situação do filho menor. Portanto, se o genitor italiano si naturalizou e adquiriu uma cidadania estrangeira e, portanto, perdeu a cidadania italiana, essa perda provoca a perda automática da cidadania do filho menor. E antes o posicionamento da giurisprudenza non era molto chiaro. Per esempio, in prima istanza in Roma era un indeferimento, ou seja, os juízes não aceitavam o pedido e, portanto, declaravam a perda da cidadania. In seconda istanza, na Corte di Apelação de Roma, geralmente si ganhava. Depois chegaram até a última instância, a Corte Suprema, e atualmente o posicionamento, pelo menos da turma simples, de uma sezione semplice, è negativo, ou seja, che a perda da cidadania do pai determina a perda da cidadania do filho menor. Veremos se le sezioni unite, ou seja, aquele julgamento de maior envergadura que tem 9 ministros da Corte, decidirá de maneira diferente, porque poderia ter sido applicado o artigo 7º da lei de 1912, che prevê outra disciplina e che di fatto, como o filho do italiano nasceu no Brasil já com 2 cidadanias, deve prevalecer a aplicação do artigo 7º sobre a aplicação do artigo 12, que prevê o princípio da unidade familiar na cidadania e, portanto, esse princípio de perda automática para o filho menor. Mas o posicionamento atualmente da Suprema Corte é negativo. Apenas o filho maior, que tem uma posição jurídica independente, pode ter a cidadania reconhecida. Mas atualmente esse é algo que foge daquele que eu chamo favor civitatis, ou seja, esse posicionamento favorável da Suprema Corte, porque em alguns casos a Suprema Corte decide também de maneira desfavorável aos descendentes, mas a meu ver é apenas uma aplicação técnica da lei sobre a qual podemos discutir. Sì, digamos que até agora os tribunais de mérito espalhados na Itália estão julgando de forma diferente. Ou seja, o Tribunal de Roma sabemos que é granítico, é consolidada a jurisprudência conforme à Suprema, mas, por exemplo, o Tribunal de Veneza, Tribunal de Nápoles, estou falando por experiência direta, e outros tribunais estão aceitando ainda. Então, não sei se por falta de conhecimento ou porque acham errado o posicionamento do Supremo Tribunal, mas estão aceitando esse tipo de, até agora, pelo menos, esse tipo de situações. Obrigado. Mais algum questionamento? Por favor. Complicado. O simples vai ser para minha querida Karine, que é o seguinte: pela fala do Ricardo, deu a impressão de que no Brasil pode-se fazer restauração de registro administrativamente. Né? Eu acho que houve uma confusão entre retificação e restauração. Queria que você comentasse isso, para evitar um efeito manada depois dos cartórios brasileiros de gente querendo restaurar registro administrativamente. Agora, a segunda questão é a seguinte, e aí é para os advogados mesmo. Aristóteles nos ensinou
já lá na filosofia grega, né, da qual a gente bebe muito, que existe uma forma de razão, que é a razão prudencial. Em geral, a razão jurídica ela é uma razão que ela tende a ser reta e gostaria muito de ser lógica, né? A razão jurídica ela quer ser lógica o tempo inteiro. Bom, por que eu faço essa introdução? Porque quando a gente fala de decisões de uma corte superior num sistema judiciário em que não existe vinculação entre essas decisões superiores e as decisões dos juízos inferiores, quer dizer, dos tribunais ordinários e das cortes de apelo, qual é o real significado, sinceramente, das decisões para a aplicação de uma razão prudencial para os clientes que a gente trabalha aqui no Brasil antes de enviar para a Itália, né? Para orientá-los estrategicamente. Vamos dar exemplos, né? Com base nas duas decisões que foram citadas. Vamos pegar primeiro essa decisão que fala que não é mais necessário fazer uma restauração, um registro tardio, ou um suprimento de registro no Brasil para apresentar lá na Itália uma certidão de nascimento, porque a Corte de Cassazione decidiu que outros meios de prova, com base na aplicação da Lei 218 de 1995, pelo direito italiano, são possíveis de confirmar aquele fato ocorrido no caso nascimento. Só que quando o cliente bate na minha porta para montar um processo no Brasil e ser depois enviado posteriormente para a Itália, ele quer uma razão mais exata sobre o risco da causa dele. Por que eu estou comentando isso? Porque aqui nós vamos ter que falar para a pessoa o seguinte: não é necessário mais apresentar uma certidão suprida, tardia ou restaurada, ou seja o que for, de nascimento, porque basta o batismo que você encontrou. Se você pensar no princípio, né, da independência interna, que é aplicável na Itália, no Brasil também, mas mitigada pelo sistema de decisões que são vinculantes e, ao meu juízo, não inexistentes na Itália, quer dizer, não seria mais prudente eu falar para o meu cliente aqui, por exemplo, que é melhor ele restaurar sim um registro, porque ele pode cair na mão de um juiz ou de um determinado tribunal que, usando esse princípio da independência, não vai aceitar e ele vai ter que recorrer, esperar mais anos, pagar novas custas e talvez honorários, a depender da estrutura contratual que existe, né? E a mesma coisa em relação à outra decisão que foi citada da Corte de Cassação, né? Que, no caso, favorável também, né? Aliás, desfavorável. Quer dizer, tanto para as decisões favoráveis ou desfavoráveis, qual que é o peso dessas decisões na prudência que a gente tem que aplicar aqui no Brasil ao fazer predições para os clientes? Tá? Essa que é a pergunta. Desculpa, eu posso comentar do que é o direito brasileiro? É uma questão, então, de saber se na Itália todas as decisões da Corte Superior são vinculantes. Aqui não é tudo vinculante. Então, aqui só as súmulas vinculantes vinculam. Então, é simples de explicar. Posso responder primeiro, que a minha é mais fácil? Na verdade, nós temos duas questões aqui. O suprimento de assento, que é aquela hipótese em que eu tenho... Desculpa, existem 3 situações. Primeiro é restauração de assento. Há uma prova de que esse assento foi feito, esse registro foi feito. Então, tem uma certidão antiga, eu consigo, no procedimento de habilitação daquela pessoa, encontrar uma certidão de nascimento. Eu tenho uma prova de que existiu esse registro, mas que ele se perdeu, ou porque a folha do livro era muito antiga e assim por diante. Eu posso, sim, a parte pode fazer um requerimento de restauração e eu tenho que encaminhar para o juiz corregedor para deferir. Eu já tive restauração nos livros, o registro civil do qual eu sou titular é de 1919. Os livros de 1919 estavam muito deteriorados. O que eu pedi? Consegui uma certidão e pedi para serem restaurados, mas tenho que mandar para o registro, para o juiz corregedor com uma prova documental. Outra situação é suprimento de assento. Nunca houve o assento. Nunca foi registrada essa pessoa. Certo? Ou registro tardio. No caso do suprimento, eu estou suprindo um assento que até pode ter sido feito, mas eu não tenho prova nenhuma disso. Necessariamente é uma demanda judicial
com a participação de advogado nos termos do artigo 109 da Lei de Registros Públicos. E nós temos a terceira hipótese. Então, primeira tenho uma prova. A segunda, eu não tenho prova nenhuma, não tenho, eu vou ter que suprir esse assento. E a terceira é a hipótese que nunca foi registrado. E aí, sim, é um registro tardio. Eu tive uma hipótese de uma pessoa de 96 anos que não tinha prova de registro dela, não tinha. E nós sabemos que o Brasil é um país muito extenso territorialmente, e a atuação do registro civil foi, conquanto prevista a partir da República de 1889, foi algo paulatina, ou seja, foi se estabelecendo. Então, só para entender, restauração, eu consigo fazer administrativa com a decisão judicial mediante prova. Suprimento, eu não tenho prova nenhuma, eu faço o quê? Mas eu sei que ele foi registrado de alguma forma, porque ele teve uma cédula de identidade com a indicação do registro judicial. E terceiro, registro tardio, ele nunca foi registrado. Nesse caso, o registro tardio, por conta de um provimento do Conselho Nacional de Justiça, é feito administrativamente perante o oficial de registro civil, sem manifestação do juiz corregedor. Cristiano, boa noite. Sobre a precedente vinculante, na Itália não existe, porque na Itália prevalece o princípio constitucional da independência interna, como você lembrou, o artigo 107 da Constituição italiana. Os juízes se distinguem apenas por funções. E prevalece também o artigo 101 da Constituição italiana, ou seja, os juízes estão sujeitos apenas à lei. Portanto, é uma previsão constitucional que não admite precedentes vinculantes, e um precedente na Itália tem apenas uma carga de persuasão. Existe o precedente persuasivo, é claro, e daí é persuasivo. Quando o acordo é proferido pela Corte de Cassação a seções unidas, ou seja, sezioni unite, é claro que o juiz de mérito tem a tendência a aceitar esse posicionamento, mas é apenas uma tendência. Dizer o que aos clientes? Dar uma previsibilidade. Eu sempre digo, o direito não é matemática. Então, o direito é feito à interpretação e o juiz tem a liberdade de interpretar a lei de acordo com o livre convencimento dele. Portanto, não existe súmula vinculante na Itália, existe precedente persuasivo, que às vezes tem uma carga de persuasão muito alta, mas é um precedente persuasivo. Eu acho que nós já vencemos aqui o nosso horário, são 8h30. É claro. Eu ia agradecer, mas tudo bem. Pode. Porque eu agradeço a doutora, inclusive. Eu queria agradecer todos os presentes aqui e, principalmente, agradecer a iniciativa de vocês todos. Não sei quem teve essa primeira ideia, mas eu gostaria de, acho que, propor para vocês que não parassem nessa só, que fossem feitas outras, né? Então, agradecer. Pode ser uma vez por ano. Eu queria agradecer a doutora Ana Maria, o doutor Bonato, o doutor De Simone, a Karine, o Tadoni. Agradecer, acho que em nome de todo mundo, porque vocês viram que é um tema que é muito agradável e todo mundo, por mais que diga, conheço a cidadania, faço, o que seja, sempre tem algo mais para aprender, porque tudo sempre é uma novidade. Então, eu queria agradecer principalmente a vocês pela iniciativa e dizer que o Círculo fica de portas abertas para recebê-los umas próximas vezes. Obrigado. Então, eu queria agradecer ao Círculo, a revista Insieme
Dr. Peron, o Dr. Peron. A todos os palestrantes, especialmente o Dr. De Simone, que me convidou para que eu fizesse uma participação. Fiquei muito honrada, foi uma alegria participar com todos e uma plateia excelente. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Um abraço também a quem está olhando no canal YouTube da Revista Insieme. Agradecemos sempre ao Dr. Peron pela gentileza de deixar aberto sempre esse espaço. Tá bom? Boa noite. Obrigado.